Oi, crianças, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a história da escrita. No início, a escrita era feita através de desenhos, em que imagens de objetos representavam o próprio objeto. Essas representações ficaram conhecidas como pictogramas. Eles foram evidenciados por meio de sinais deixados nas paredes das cavernas, mas os pictogramas não eram considerados uma escrita propriamente dita, pois eles não tinham um padrão na sua representação. Agora, vamos conhecer alguns tipos de pictogramas. O primeiro é a pintura ou arte rupestre. Vocês já ouviram falar? As pinturas rupestres eram desenhos simbólicos que tinham como objetivo a representação de objetos, animais ou pessoas. Por não haver uma organização nesse tipo de representação, cada pessoa, ao sinalizar o que pretendia expressar, utilizava um desenho diferente. E isso resultava em uma escrita complexa e de difícil compreensão, pois haviam pelo menos 2.000 sinais. O seu uso também não era comum. Especialmente por esse motivo, esse tipo de comunicação não era compreensível por todos. E com o passar do tempo, essa comunicação passou a não atender a todos. O sistema de pinturas rupestres evoluiu para uma forma de escrita abstrata, composta de uma série de marcas em forma de cunhas e com um número menor de caracteres. Esse tipo de escrita ficou conhecida como cuneiforme. A escrita cuneiforme é uma forma de escrita pictográfica que é representada por desenhos. Esta escrita é feita com objetos em formato de cunha e era escrita em tabletes de argila molhada, usando-se uma espécie de caneta de madeira com a ponta no formato de cunha. Quando os tabletes endureciam, obtinha-se um meio quase que indestrutível das informações contidas neste tablete. Esta escrita era feita da direita para a esquerda, diferente da nossa escrita de hoje, que é da esquerda para a direita. A escrita cuneiforme foi amplamente usada no Oriente Médio em inúmeros documentos, desde registros comerciais até cartas de reis. Esta escrita evoluiu para a escrita ideográfica, que foi criada no Egito. E nessa escrita não se utilizava apenas rabiscos e figuras associados à imagem que se queria representar, mas sim uma figura ou imagem que representasse uma ideia, tornando-se posteriormente uma convenção da escrita. Os leitores tinham que compreender todo o contexto da escrita para decifrar o seu significado. Algumas escritas ideográficas mais conhecidas são a escrita suméria e os hieróglifos egípcios. As letrinhas do nosso alfabeto vieram deste tipo de evolução. A escrita alfabética, apesar de ter sua origem nos ideogramas, ela perde seu valor ideográfico e assume a função de representação fonológica, passando por diversas transformações ao longo do tempo. Primeiro surgiu os silabários, que é um conjunto de sinais específicos para representar as sílabas. Isto é, os sinais que representavam as sílabas inteiras, ao invés de ser as letrinhas individuais. Naquela época, os fenícios inventaram um sistema reduzido de caracteres que representavam o som consonantal, características de línguas semíticas que são representadas até hoje na escrita árabe e na hebraica. Depois, por questões assim de facilidade, os escribas, que eram homens vindos de classes mais populares daquela época, de classes livres e classes escravas, eles eram responsáveis pela escrita dos textos que circulavam
naquela época, entre a nobreza e a aristocracia. Eles passaram a buscar uma forma de direção da esquerda para a direita, que é usada até hoje no nosso sistema alfabético. Então, a análise consonantal feita pelos fenícios naquela época se deu origem a 22 sinais. Dentre elas foram acrescentadas as vogais. Também foram abandonadas algumas letras que, para aquela cultura, não eram letras adequadas porque não possuíam sons. Então, passou-se a ser representada por 24 sinais. O nosso alfabeto atual, ele é derivado do latim e possui 26 letrinhas. Com o avanço das tecnologias e o deslocamento da escrita para os computadores, surgiu, a partir daí, a escrita eletrônica. Essa escrita, ela acontece por meio de vídeo, que é o que a gente está fazendo aqui, por meio de imagens e fotografias, por meio de emóticos, que com o tempo passou a ser emojis,